E nós convidamos a Laura para fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. A página é de número 21. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser sentimento elevado que dignifica libertando. Examina teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. A Iraci falou, né, sobre o sexo na juventude, como Joana é atual, né? Como ela nos chama a refletir sempre na atualidade. E quando eu li essa página, eu voltei à minha juventude e lembrei da minha nona, né, como eu chamava, né, vovó em italiano, nona. A nona um dia disse para mim, né, naqueles conflitos de adolescente, disse para mim assim: minha filha, presta atenção, a paixão é o foguete que leva o homem à lua e o amor é o fogo que aquece a lareira de um lar. Gente, eu gravei isso, nossa. Quantos anos se passaram e eu ainda guardo dentro de mim essa sensação, né? Como diz Joana aqui, examina teus sentimentos, observa se eles te desarmonizam ou te tranquilizam. O verdadeiro amor, ele tira de nós a essência boa, o melhor que temos em nós. E aquele outro desarvorado acaba tirando o quê? Aquela parte nossa ainda muito animal, né? Ainda muito das paixões, não é verdade? E aí eu peguei ainda algumas frases de Joana, quando ela diz: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena ou se entorpece, dando lugar à frustração. Né, como a Iraci falou, semanas depois que pergunta o nome. Gente, aí já acabou. Né, é aquilo, levou o homem à lua, puf, o fogo apagou, e aí, como é que fica? Né? Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo, ideal, harmônico, sem altos e baixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas. Identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimentando o corpo e dulcificando o seu eu profundo. Olha que lindo, né? O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. Aí, como eu tinha voltado lá na minha adolescência, eu lembrei da música da Rita Lee, né? Muitos de vocês devem lembrar. E eu peguei na internet a letra. Quando ela diz: o amor é cristão, o sexo é pagão. Todo mundo lembra, né? Gente, é muito bonita essa letra. O amor é latifúndio, o sexo é invasão. O amor é divino, o sexo é animal. O amor é bossa nova, o sexo é carnaval. O amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes e amor depois. E aí, voltando a Joana, ela diz que o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos da humanidade. Então, que a gente possa, né, detectar dentro de nós esse verdadeiro amor, né, que vivemos junto com essa nossa pessoa amada, que compartilha conosco,
né, dos momentos da nossa vida. Boa palestra a todos. Jesus, nosso benfeitor, nosso amigo de amor incondicional, procuramos a Ti nesta tarde, Senhor, para que possas nos envolver em Seu manto sagrado, em Seus braços acolhedores, nos trazendo a paz. Pedimos à nossa mentora Joana de Ângeles que, com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Éder Andrade nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo Jesus possa estar presente junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. A pedido da casa, nós vamos falar sobre expiação e arrependimento. Na semana após o carnaval, né? Expiação e arrependimento. Todos nós que nos encontramos na condição de encarnados e temos alguma consciência que essa não é a nossa primeira encarnação e que já em outras vezes, em outros momentos anteriores, aqui estivemos habitando em outro corpo de carne. Provavelmente, devido à nossa imaturidade do senso moral, a falta de experiência de vida, as paixões desenfreadas, nos atiramos, muitas das vezes, a experiências muito mal sucedidas. Experiências essas que nos levaram a contrair para com a vida, para com o próximo, débitos. A companheira aqui falou, será que nós gostaríamos de reencarnar com os nossos familiares? Eu vou inverter a pergunta. Será que os nossos familiares gostariam de reencarnar conosco? Temos que, muitas das vezes, parar para pensar nisso. Que estamos numa trama muito grande que nós tecemos ao longo de outras existências. Se não acreditarmos na reencarnação, tudo que foi comentado aqui pela companheira no momento em que ela convidou a todos a uma reflexão profunda a respeito das dificuldades que nós temos em conduzir a nossa vida, fica difícil de entender. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas e, além disso, acreditamos nas leis de ação e reação. Exatamente no livro de André Luiz, como também alguns livros de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele nos fala das consequências infelizes das nossas atitudes e que tipo de atitude temos que ter para reparar o mal cometido. É complicado, porque até nos darmos conta que estamos em um processo de expiação, vai demorar um pouquinho. Se o sofrimento às vezes bate à nossa porta diversas vezes e só depois de muito tempo é que nós vamos cair em arrependimento de que, em algum momento da nossa estrada existencial, que não se limita ao berço e ao túmulo dessa encarnação, mas a outras encarnações passadas, nós provavelmente contraímos algum débito para com a vida. E hoje nós temos que dar conta disso. Eu disse que falar sobre esse tema uma semana depois do Carnaval é um convite realmente a uma reflexão. Então, antes de mais nada,
eu vou pedir desculpa aos amigos se por acaso viermos a fazer alguma colocação um pouco mais dura com relação a alguns pontos de vista. Nós não somos tão rígidos, mas nós temos que reconhecer que boa parte dos erros cometidos por nós foi de forma, infelizmente, consciente. Esse final de semana, assistindo televisão, eu tive um pressentimento muito ruim de que a humanidade, ou a sociedade brasileira, ela está vivendo a ideia de impunidade em esferas nunca vistas, de tal maneira que os jovens são influenciados principalmente pela sensação de impunidade, aonde eles fazem o que eles bem entendem e fica por isso mesmo. A gente vê claramente isso. Carnaval, não estou fazendo nenhuma apologia contra o carnaval, muito menos porque eu gostava de pular carnaval quando era garoto. Mas o carnaval que a gente vê hoje não é o carnaval do passado, não é o carnaval das marchinhas. A gente vê as pessoas tendo atitudes infelizes de maneira consciente, aonde os jovens se aproveitando das oportunidades, das licitudes do momento, se nós podemos dizer assim, eles se aproveitam de que naquele momento tudo é lícito, tudo pode, se esquecendo que nem tudo que é lícito nos convém. E eles acabam fazendo um uso exagerado de coisas que existem no nosso dia a dia. Eu não vou falar nada que os companheiros não saibam. Os jovens, para poder ter energia para pular carnaval, eles misturam determinados coquetéis, que até, falando que amanhã nós teremos presença dos amigos baianos aqui, na Bahia, no carnaval, existe um coquetel chamado rebite, que eles misturam de tudo um pouco para dar energia para o pessoal pular carnaval, né? Mas esses rebites também são usados de maneira imprudente pelos caminhoneiros para terem disposição e dirigirem ao longo das estradas para levarem os seus fretes. Porém, às vezes, devido a essa imprudência, os jovens fazem uns coquetéis e misturam alguns energéticos com algumas bebidas destiladas que gera um aceleramento tão grande que alguns chegam a ter taquicardia por conta da mistura que fazem para produzir uma bebida, digamos assim, que dê um aditivo maior. Por conta disso, infelizmente, às vezes acontecem desencarnes. O corpo não aguenta o combustível que ele ingeriu. O combustível é muito mais forte do que o corpo é capaz de processar. E com isso nós temos desencarnes que a gente não sabe por que desencarnou. Depois a gente vai descobrir que o indivíduo, foi alguma overdose? Não, não foi overdose de drogas, não. Foi bebidas lícitas mesmo, que ele misturou, fez uma bomba qualquer para tomar e acabou que o corpo não aguentou por conta do volume de teor alcoólico misturado com outras coisas. Por que nós estamos comentando isso? Porque se nós estamos falando aqui sobre expiação, nós temos que nos lembrar que todos nos encontramos em processo expiatório e alguns companheiros em processo de prova. E não justifica vivermos um arrependimento de minha culpa, minha máxima culpa. Estava fazendo alguma coisa errada e que, às vezes, eu até desconfiava que aquilo não era correto, mas, como era lícito, como a sociedade estava endossando, por que não fazer uso disso? Às vezes, nos trabalhos de desobsessão, nós temos muitos companheiros que se manifestam, dando depoimentos de que desencarnaram. Um exemplo, desencarnaram por beber muito no carnaval.
e não tinham intenção de desencarnar. Ele estava bebendo, bebendo, continuou bebendo, e num determinado momento ele descobriu que ele bebia junto com os outros, e não sabia por quê, acompanhou aqueles que estavam bebendo e continuaram bebendo, até que foi encaminhado a um trabalho de desobsessão, e ali ele se deu conta que havia desencarnado. E aí, vejam, nós perguntamos, mas você tinha intenção de desencarnar? Não, eu não tinha intenção de desencarnar. Mas você sabia que do jeito que você estava bebendo poderia acontecer alguma coisa? Eu desconfiava. Falando em obras de André Luiz, nós temos um exemplo perfeito no nosso lar. André Luiz chega no nosso lar, todos assistiram um filme, não é? E no filme tem uma passagem que eu considero o máximo, quando André Luiz é diagnosticado como suicida indireto. E ele fica alterado, porque ele era um médico da sociedade carioca do final do século XIX, uma pessoa renomada, muito bem conceituada. Como é que ele iria cometer um suicídio? Foi comentado aqui, suicídio. Quando o enfermeiro disse, meu amigo, o senhor era um médico, o senhor não era um analfabeto. Ele não falou com essas palavras, né? O senhor tinha conhecimento, e o senhor não fez uso do conhecimento que tinha em favor próprio, conduzindo o seu corpo a um processo de desencarne. Se o senhor fosse um analfabeto, fosse uma pessoa que tivesse uma profissão muito simples, não tivesse o conhecimento que teve e que tem, até justificava. Mas o senhor é um médico. O senhor sabia que a forma com que o senhor se alimentava e bebia estava comprometendo o seu aparelho físico. Ele ficou calado, botou o rabo entre as pernas e foi obrigado a aceitar. Como nós, muitas das vezes, quando vamos nos conscientizando das verdades espirituais, as quais vivemos nessa encarnação, que faz parte do nosso processo reencarnatório, vamos nos conscientizando, e a ideia da expiação, ela vai sendo substituída pela ideia da consolação. A consolação, quando nós vamos nos instruindo, vamos nos informando das verdades espirituais e percebendo claramente que um dia as contas ou a conta das nossas atitudes imprudentes vai bater à nossa porta. E o dia que ela vier a bater na nossa porta, nós estaremos preparados para saldar essa conta, saldar esse compromisso? Muitas das vezes achamos que sim, mas quando ela bate à nossa porta, nós nos surpreendemos. Por quê? Porque ainda, infelizmente, estamos vivendo aquele arrependimento de ter cometido uma atitude imprudente. Mas imprudente por conta do quê? Das paixões humanas, como a companheira falou ali na leitura da página inicial. As paixões humanas que nos arrebatam, nos levam à lua, mas que não permitem que o amor aqueça o ambiente de um lar. E por conta dessas paixões, nós nos entregamos a desvarios que nos custam muito caro em momentos futuros. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo para com todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que sofrem, aqueles que se encontram na condição de obsessores, porque não existe obsessor, o espírito se encontra naquela condição até por um equívoco da sua própria razão. A todos Deus ampara. Ela falou aqui das obras de André Luiz. As obras de Manuel Filomeno de Miranda são fabulosas. Quem já teve a oportunidade de ler, tenha a chance de ler o restante das obras, porque vai nos elucidando exatamente que a espiritualidade está a par de todas as questões que passam em nossas vidas. Porém, por uma questão de programação, nem sempre a prece é respondida na velocidade que nós gostaríamos. E com isso a gente acha que a nossa prece não foi ouvida pela espiritualidade.
Os amigos espirituais sabem perfeitamente das questões que se passam no nosso mundo interior. Eles estão oferecendo instrumentos valiosos para que a gente possa ter todo um instrumental de ideias, de pensamentos, para uma reflexão, para rever a nossa conduta de vida. Porque se Deus é bom, soberano e justo, Ele não permitiria que determinadas coisas passassem em nossas vidas se por acaso não fossem importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Sabendo de antemão, então, eu não posso me achar um esquecido de Deus, um esquecido dos amigos espirituais. O sofrimento que momentaneamente eu estou passando, ele pode ser uma prova educativa, mas para isso eu vou ter que mudar as lentes que eu observo a realidade. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que começar a perceber que da expiação eu posso transformar em consolação, e do arrependimento eu posso me tornar uma pessoa abnegada, de maneira a perceber que nada acontece por acaso. Se nós aceitarmos de maneira não branda e pacífica no sentido literal, porque aí daria uma sensação de indolência. É muito comum, às vezes, o carioca confundir resignação com acomodação. O indivíduo ser resignado não quer dizer que ele é acomodado ou que ele se acostumou com a dor. Muito pelo contrário. O indivíduo que é abnegado, que ele consegue perceber literalmente que ele está vivendo um processo de reparação, ele vai enxergar as coisas por um outro prisma. E dessa forma ocorre uma mudança, porque nós não vamos ficar naquele movimento de achar que nós somos as piores pessoas do mundo. Não. Nós somos iguais às outras. A única diferença é que, por acaso, a conta das minhas atitudes infelizes chegou. O extrato chegou, o boleto chegou. E eu vou ter que pagar isso de alguma forma, eu vou ter que saldar isso de alguma forma, eu vou ter que me redimir de alguma forma. E se eu não for um indivíduo resignado, eu muitas das vezes não vou aceitar essa conta a pagar. Vou achar que ela não me pertence. Quando nós admitimos a possibilidade de que nós não estamos na família errada, porque para a espiritualidade, o processo reencarnatório, não existe ninguém que esteja em família errada. Nós estamos aonde nós devemos estar. O que existe é a dificuldade de aceitação de que nós estamos agrupados com os nossos antigos conhecidos, que não são afetos, são desafetos. E os nossos verdadeiros afetos vêm na forma de amigos. Aqueles amigos que surgem ao longo da caminhada para nos dar força, para que a gente possa conviver com os nossos antigos desafetos, que hoje vêm com outro nome, mas que muitas das vezes nós chamamos de mãe, de pai, de esposa, de esposo, de filho, de filha. Quando nós vamos tendo essa consciência, vai ficando um pouco mais fácil. Eu não vou ficando mais passivo diante da vida, mais acomodado. Eu acredito que eu fique mais resignado. Por quê? Porque Deus não me daria uma prova de tamanha natureza se eu não tivesse alguma estrutura para conviver com ela. Às vezes, no olho do furacão, a gente fica um pouco sufocado. E aí a gente pede ajuda aos amigos, né? A gente entra em contato com os universitários para que eles nos deem uma forcinha, porque às vezes pesa na balança quando você está fazendo aquilo que você acha que é o certo, estão vindo nos boletos que a vida te cobra
cobranças que dessa encarnação não pode ter sido, porque eu não me lembro de ter feito nada, pelo menos de forma consciente, desde a minha infância aos momentos atuais, que tenha gerado uma cobrança de tamanha natureza. Levando em conta, se fosse cobrança bancária, a gente ainda poderia reclamar, né? Entrar em contato com o banco, na internet, para ver se aquilo ali não foi, digamos, um lançamento errado. A gente poderia recorrer no sentido de dizer, esse lançamento eu não reconheço essa cobrança. Isso é muito comum em cartão de crédito. Mas quando é a cobrança da vida, a gente não tem como. Até porque aquilo ali está atrelado à nossa história espiritual, ao nosso DNA espiritual. Então, não adianta dizer que não te pertenço. Eu posso não, no momento, ter condições de entender. Mas se a gente realmente se interessa, vem à casa espírita, a casa espírita está cheia. Amanhã acredito que nós teremos uma noite de paz e de luz, aonde Divaldo vai trazer as palavras espirituais de Joana de Ângeles para exortar a todos à prática do bem. Venham, ajudem a casa, colaborem com as frentes de trabalho da casa, porque muitos companheiros que aqui se encontram na Assembleia, buscando o equilíbrio e a paz espiritual, encontrariam, se estivessem trabalhando na casa, nas frentes de trabalho da casa, ajudando os médiuns, se tornando médiuns e trabalhando, porque teriam uma intercessão da espiritualidade mais rápida para o seu caso, para a sua dor moral. Mas as pessoas custam a entender, como se diz na garotada, a ficha custa cair, que às vezes não é apenas estar na casa espírita, ouvir a palestra. É lógico que o processo de modificação, ele é importantíssimo, só que às vezes, para que nós encontremos a nossa cura, nós também temos que ajudar aqueles a quem nós prejudicamos a se curarem. Eles podem estar encarnados na nossa família ou podem estar desencarnados ao nosso lado. E nós vamos ter que ajudar a esse companheiro encarnado ou desencarnado a se melhorar, porque para que eu possa atingir o estágio de resignação, ele também, ou ela também, ou os outros também, terão que estar mais conformados. E para isso, às vezes, é uma queda de braço muito difícil. Por quê? Porque não basta apenas conhecer a doutrina, a gente tem que se envolver com a doutrina, a gente tem que entender o que Allan Kardec, o que André Luiz, o exemplo que André Luiz nos deixa, o exemplo que Manuel Filomeno de Miranda nos deixa, para que a gente possa ter alcance de compreensão. Ah, eu já fiz muito. Você não fez tanto quanto deveria. Eu me lembro um caso de um companheiro nosso, que já deve ter desencarnado, ele morava em Higienópolis, e há muito tempo nós fomos visitá-lo ele tinha uma espécie de creche, onde ele trabalhava só com meninos, garotos de rua, e ele disse uma coisa muito interessante, seu Natanael, que eu nunca mais esqueci. Ele conversando com o guia espiritual dele, ele tinha a chance de ver o guia espiritual, ele tinha uma mediunidade de evidência, e ele perguntou, caiu na besteira, de perguntar ao guia se ele estava fazendo tudo aquilo que ele deveria fazer. E o guia, dizem que todos os guias espirituais, quando eles têm um intercâmbio muito grande com o seu tutelado, às vezes utilizam de recursos um pouco humorísticos para poder o indivíduo se conscientizar. O espírito disse para ele, meu amigo, até hoje você fez isso, e você já deveria ter feito tudo isso aqui. Aí é que ele se deu conta que aquilo tudo que ele estava fazendo naquele momento da vida, ele já devia estar fazendo há muito tempo. Mas, às vezes, isso é normal. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer e compreender que esse trabalho é um trabalho contínuo. Nós nos ajudamos à medida que ajudamos os outros. Nós, à medida que vamos nos conscientizando, à medida que nós vamos nos esclarecendo, à medida que nós vamos nos libertando,
que isso é uma coisa homeopática, nós vamos libertando os outros. Mas você só pode se libertar quando os outros que estão agregados a você pelas leis de causas e efeito também se libertarem. É um processo de via de mão dupla. Por isso que eu comentei aqui, será que os nossos familiares reencarnariam conosco? Eu, às vezes, me questiono, será que eu fiz por merecer a ponto de se retornar ao plano espiritual e uma nova família for organizada? Será que eles me aceitariam? Não podemos esquecer da história de Sigismundo, já que ela falou de André Luiz, aonde Sigismundo precisava reencarnar, mas o seu principal desafeto, que seria seu pai, não o aceitava de forma alguma, porque estremecia só com a presença dele, e ele precisou pedir perdão para que seu pai, seu antigo desafeto, a quem ele havia tirado a vida em outras encarnações, o aceitasse como filho. Acabou aceitando, mas foi um trabalho muito árduo. E eu acredito que durante toda a encarnação deve ter sido uma relação muito difícil entre pai e filho. O pai aceitou, mas os resíduos de lembrança ficaram tão impregnados que provavelmente foi aquela relação difícil de pai e filho até o momento do desencarne de um deles. E é mais ou menos o que acontece. Às vezes nós aceitamos a presença do outro, o outro nos aceita, mas nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com ele. Por quê? Porque ficam as lembranças. E qual a melhor maneira de nós trabalharmos com isso? Nos evangelizando, nos auto-evangelizando, tentando evangelizar aqueles a quem amamos. E nesse processo de evangelização e auto-evangelização, existe o processo do perdão e do auto-perdão, aonde nós temos que perdoar a quem nos ofendeu, mas nós também temos que fazer por onde merecer o perdão daqueles a quem ofendemos, porque a gente muitas das vezes está preocupado que aqueles que nós ofendemos, né, nos perdoe, mas também existe a situação inversa. E às vezes na situação inversa, a gente esquece que nós também temos que perdoar, porque sempre existe alguém próximo a nós que nos ama e que nós, infelizmente, não amamos como deveríamos amar. É uma relação de mão dupla, da mesma forma que temos que nos acertar com alguém, alguém tem que se acertar conosco. E diante dessa via de mão dupla, só nos resta reforçar o que foi dito aqui, o convite que a casa fez a todos os companheiros, de amanhã terem a oportunidade de ouvirem Divaldo, terem a oportunidade de refletir em cima de uma passagem da Boa Nova, num convite de renovação para todos, aonde, por intermédio dessa renovação, seja possível nós nos melhorarmos, sairmos daqui pessoas melhores do que chegamos, sairmos daqui pessoas mais despertas, mais alertas para as responsabilidades morais da vida. A vida não nos cobraria uma dívida de um passado distante se nós não tivéssemos contraído essa dívida. Eu sei que é difícil falar isso, principalmente para aquele que sofre e que muitas das vezes no atendimento fraterno, buscando ajuda com o dirigente da casa, só encontra da parte dela consolação. Por quê? Porque ela não tem como mostrar a nós que nós somos os verdadeiros responsáveis pelo nosso sofrimento. Então, o que a gente costuma receber da nossa amiga é compaixão. É compaixão por quê? Porque nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. E quando a gente se conscientiza disso, só nos resta, no final de um encontro como esse, elevar o pensamento a Deus
e agradecer a bênção da reencarnação, a bênção da vida. Enquanto estamos encarnados, ainda há tempo de tentar corrigir alguma coisa que, porventura, um dia fizemos. E ainda temos a chance de plantar algo positivo, de maneira a uma futura encarnação colhermos algo novo que nos ajude a nos alavancar sempre para frente. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, jamais permitiria que um filho seu passasse por um sofrimento indevido. Se nós estamos passando pelo que estamos passando, é porque isso será extremamente educativo para todos nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que a bênção dos companheiros espirituais que aqui se encontram, Joana de Ângeles, responsável por essa casa, e todos os prepostos de luz que chegam até aqui para nos amparar, nos intuir e nos ajudar, permaneçam junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.